Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 4º domingo do Advento, portanto já estamos às portas da celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos o Evangelho de São Lucas. Ordinariamente, no ano B, nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, que, como eu introduzi há 2 domingos atrás, tem como proposta, projeto, responder uma pergunta fundamental: quem é Jesus Cristo, Filho de Maria? E hoje nós não ouvimos Marcos, mas ouvimos São Lucas, porque este evangelista é mariano por excelência. O 4º domingo do Advento, podemos dizer que é um domingo mariano, pois nós somos chamados a contemplar esta personagem, Maria, esta criatura escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E somente Lucas, então, fala da anunciação
do anjo Gabriel a Nossa Senhora, enquanto Marcos inicia o seu evangelho já com o ministério público de Nosso Senhor após o batismo, pregando e instaurando o reino de Deus. E São Mateus valoriza a anunciação que o anjo faz a José, que se encontra num grande conflito, num grande dilema em sua fé, pois Nossa Senhora apareceu grávida antes da consumação do matrimônio, do casamento. O casamento, ele tinha dois momentos importantes. O primeiro momento era a troca de consentimento, quando o noivo se entregava à noiva e a noiva também fazia o voto de ser fiel, se entregar ao seu esposo. Mas eles não iam morar imediatamente juntos. Passavam um ano, mais ou menos, para que as famílias pudessem maturar a sua relação, se conhecerem melhor. E depois havia a consumação do matrimônio, quando a noiva era carregada e era introduzida solenemente até a casa do seu esposo. Então ali se dava a consumação do matrimônio. E Nossa Senhora aparece grávida neste ínterim, neste intervalo, trazendo assim grandes conflitos, grandes problemas de consciência para São José. José não havia recebido a mesma revelação, a mesma iluminação de Nossa Senhora. Ela havia guardado este segredo em seu interior, em seu coração. Como o próprio São Lucas vai dizer, ela contemplava, meditava todas as coisas no silêncio do seu coração. Então Maria não contou a ninguém este segredo revelado pelo ser celeste, pelo anjo Gabriel. E quando José pretende abandonar Nossa Senhora em segredo, pois ele era um homem justo, sabia que se a denunciasse, ela receberia a pena capital, seria apedrejada no limiar da casa paterna. José então pretende abandonar Maria em segredo. E o anjo então aparece-lhe em sonho, revelando que o que aconteceu com ela foi obra, foi ação do Espírito Santo. Existe também uma outra reflexão, uma outra teologia muito bonita sobre o conflito que José viveu. Alguns acreditam que José não desconfiou em nenhum momento de Nossa Senhora, ele apenas queria abandoná-la em segredo, porque não encontrara o seu papel, a sua função nesta obra, na história da salvação. Então, como homem justo, por humildade, ele tenta abandonar este projeto. Então o anjo aparecendo em sonho diz: você também é importante, você também é uma peça fundamental na obra da salvação. Você vai ser a custódia, você vai ser o protetor da Sagrada Família, vai ser o esposo castíssimo de Nossa Senhora e vai ser o pai adotivo do menino. E a sua missão, ela é tão importante que você deverá dar um nome à criança. Somente o pai poderia dar o nome ao filho. Neste ato, ele reconhecia que o filho lhe pertencia, era de fato o seu filho legítimo. Então José é chamado a dar o nome ao menino, Jesus. Este nome que traz consigo também uma missão, revela a missão de Jesus. Este nome hebraico, Yeshua, que significa salvação de Deus. Deus salva. Esta é a missão de Jesus. Ele veio, se revestiu da nossa carne, assumiu a nossa natureza para redimir, para salvar, para acolher a humanidade. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje uma passagem do segundo livro de Samuel. Davi, após ter vencido todos os seus inimigos,
se instalou no local, numa terra, e construiu para si um palácio, digno de um rei. Mas Davi se sentia constrangido, porque enquanto ele e a sua família estavam muito bem instalados num palácio, a arca do Senhor estava numa tenda improvisada, estava num local que não era dos mais dignos. Enquanto ele tinha um palácio construído com cedros, a arca do Senhor, onde continha um pouco de pães ázimos, o maná, o cajado de Moisés e as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, que eram sinais, símbolos da solicitude e da presença de Deus no meio do seu povo. Enquanto a arca estava numa tenda, ele estava num palácio luxuoso. Então, ele apresenta o seu projeto: construir um santuário, construir uma morada, uma casa para a arca do Senhor. Em outras palavras, construir uma casa para Deus. Então Natã, que era um profeta, um grande sacerdote, conselheiro do rei Davi, concluiu dizendo: faça conforme o seu coração. Mas durante a noite, refletindo sobre tudo isso, Deus revela ao coração do profeta Natã: você não fez uma boa coisa, pois não será Davi quem irá construir para mim uma casa, mas eu mesmo vou construir uma casa para Davi e vou lhe dar uma dinastia perpétua, segura, eterna. Vou suscitar um filho da sua casa para ser o soberano, para ser o rei de Israel, o rei do povo de Deus. E o seu reinado não terá fim. Se nós olharmos de maneira crítica, perceberemos que esta profecia não se cumpriu com as autoridades humanas, com os reis, com os monarcas soberanos que foram constituídos em Israel. Esta profecia, ela se concretizou apenas 1000 anos após, quando Deus enviou seu próprio Filho, pois no ano de 587 a.C., esta dinastia, este reinado foi rompido, quando o rei Nabucodonosor devastou a Terra Santa, colocou em seu lugar os seus reis, os seus soberanos. Deus não é homem para mentir, Deus não nos engana, a sua promessa ainda há de se cumprir, e ela se cumpriu, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. O anjo anuncia a Maria Santíssima que aquilo que foi anunciado pelo profeta Natã se cumpre nela. Nascerá dela este filho prometido, que trará um reino não deste mundo. O reino é um reino superior, é um reino de justiça, é um reino de amor, é o reino de paz. E este filho de Davi, este descendente, este broto, este rebento, como vai falar o profeta Jeremias, há mais de 600 anos antes da chegada do Senhor, é o próprio Cristo. Mateus vai dizer que ele será o Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus está conosco. Mateus começa o seu evangelho falando que ele será o Emanuel, revelando a José que o seu nome será Emanuel, e termina o seu evangelho no monte da Galileia, quando o Senhor, subindo aos céus para ser glorificado à direita do Pai, exorta os seus apóstolos, os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E termina dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até
ao fim dos tempos. Eis que estarei convosco, ou seja, eu sou Emanuel, eu sou Deus convosco, caminharei convosco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o 4º domingo do Advento, nós celebramos o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, a verdadeira casa, o verdadeiro templo edificado não por mãos humanas, mas edificado pelo próprio Deus, no seio de Maria Santíssima. No diálogo com a samaritana, Jesus vai dizer: não haverá mais necessidade de adorar o Deus vivo e verdadeiro, nem em Jerusalém, nem no monte de Garizim, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois este templo, esta morada, esta tenda, Shekinah, casa da bênção, tem um nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Ele deseja ser morada, encontrar morada, deseja ser um habitante, deseja ser um hóspede de nossa alma, de nosso coração, de nossa família. Peçamos neste finalzinho do tempo do Advento a graça de intensificarmos ainda mais a nossa preparação para a chegada do Senhor. Como diz Santo Agostinho, doutor da Igreja, bispo de Hipona, temo o Cristo que passa, tenho medo que a graça de Deus passe em vão. Nossos amados irmãos e irmãs, como Maria e José, acolheram o fundamental. Todos estavam dormindo, todos estavam cochilando. Apenas alguns pastores, os magos, e Maria e José acolheram aquele que é a luz verdadeira, a luz que veio ao mundo, o amor de Deus que veio visitar-nos e que deseja permanecer em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.